Sejam bem-vindos a mais um podcast do Reino Maravilhoso, aqui o podcast da Cimedouros, e hoje tenho como convidado o Presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes. Falar de Francisco Lopes era ter um currículo vasto para ler, não é isso que vai acontecer. Olá, Presidente, bem-vindo. Olá, André. Nós aqui vamos tentar mostrar um bocadinho do homem, Francisco Lopes, e queria muito começar pelo princípio, que é como é que o homem que é a cara de Lamego, foi durante muitos anos e regressou, nasceu em Macedo de Cavaleiros. Bom, nasci em Macedo de Cavaleiros porque sou originário de uma família de agricultores e proprietários agrícolas de uma aldeia de Macedo de Cavaleiros, uma família muito tradicional, com raízes ali, essencialmente nos concelhos de Bragança, Macedo e Mirandela. E, portanto, a minha vida foi mesmo isso, uma vida de aldeia, uma vida ligada à agricultura, coisa que ainda hoje gosto muito e mantenho, ou seja, mantenho as propriedades que eram dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, com muito orgulho e com muito gosto, com uma ligação à terra que é muito forte, que se calhar não vou conseguir passar para os meus filhos e tenho muita pena disso, mas isso tem a ver com tudo aquilo que se discute hoje em relação ao interior do país e à dificuldade que nós temos de nos mantermos ligados às raízes, normalmente por questões profissionais, por questões económicas e outras. E foi um bocadinho isso que me aconteceu depois de uma infância e adolescência muito feliz na aldeia, mas também marcada por um acontecimento muito trágico, porque perdi o meu pai com 13 anos e como sempre acompanhei os trabalhos agrícolas e sempre trabalhei lado a lado. Aliás, na altura as crianças ajudavam nos trabalhos agrícolas, era absolutamente normal, e nós tínhamos vários funcionários, cada um com uma meia dúzia de filhos, de modo que era um bando de miúdos que se juntava nos trabalhos agrícolas. Mas quando faleceu o meu pai, aos 13 anos, eu passei a ser um homem. A minha mãe era doméstica, não acompanhava a questão da gestão da parte agrícola, que tinha e tem alguma dimensão, e eu passei a ser a pessoa que dirigia aquilo. Isso foi, enfim... Foi crescer muito rápido, um crescimento imediato, obviamente que acompanhado com uma base familiar muitíssimo forte. O meu padrinho, que era meu tio-avô, um tio meu, irmão do meu pai, que foram de alguma forma os meus tutores e me ajudaram nessa fase. E eu, quando cheguei aos 18 anos e fui para a faculdade, já era, passa a expressão, um empresário agrícola, já tinha muito trabalho feito, já tinha muitas decisões tomadas que me ajudaram depois na minha vida profissional, com autonomia, com muita capacidade de fazer coisas diferentes. E ainda tentei a aproximação a Trás-os-Montes de uma forma mais intensa. Por isso, quando comecei a trabalhar, fui para a EDP e fui para Picote Miranda e Bem Posta. Mas depois a vida acabou em Lamego e foi por esse motivo, pela minha ligação à EDP, que fui descendo do Douro e vivo na REC, não vivo em Lamego. Os lamecenses sabem isso e compreendem perfeitamente, mas não ia mudar a minha vida de um lado para o outro do Rio só porque era Presidente da Câmara de Lamego. Continuo a viver até porque na uma REC, coisa não tem nada família, a ver com não, outra. absolutamente. E estou em Lamego de corpo e alma desde há mais de 30 anos, desde que vim com uma ligação afetiva muito forte e desde que sou Presidente da Câmara com uma ligação também, digamos que profissional, de atividade diária, 7 dias por semana, de forma permanente. Eu tenho 2 perguntas obrigatórias para fazer, Presidente, porque esta é a oportunidade. Primeira, como é que você consegue decorar os nomes de todas as pessoas que o conhece, já no dia seguinte você sabe o nome da pessoa? Alguma técnica, há alguma forma especial para isso? Porque eu lembro-me de você me ter visto uma vez e no dia seguinte já me estava a tratar pelo nome. E eu sei que isto acontece com toda a gente. Já não acontece com toda a gente, infelizmente. Eu acho que a idade vai-nos fazendo perder faculdades. Sim, tenho felizmente uma boa memória, tenho uma capacidade para fixar os nomes.
Sei também, e para quem está na política isso é muito importante, que as pessoas gostam desse tratamento pessoal, e eu também gosto. Ainda tenho uma coisa pior, que é, se eu conhecer uma pessoa que é tratada por um diminutivo, eu quase invariavelmente vou tratar a pessoa pelo diminutivo. A Dona Mariazinha. E a Dona Mariazinha fica muito feliz. O Sr. Presidente lembra-se do meu nome e até... Pois, é assim. Hoje já tenho mais dificuldade e de uma forma que às vezes me entristece. Por exemplo, já não sei o nome das crianças. Às vezes dos filhos dos amigos ou dos conhecidos. Como se chama o miúdo? Mas pronto, vou ultrapassando e vou tentando corrigir. Mas é quase inevitável que com o tempo nós comecemos a perder essa faculdade e se calhar também a não fazer tanto esforço para decorar. Nunca conheci ninguém que fizesse isto, nunca. Há muita gente que faz isso muito bem. Eu de alguma forma cultivo isso, procuro saber e procuro conhecer as pessoas e tratá-las pelo nome, porque acho que isso é uma dimensão humana que, para quem está na política, é muito relevante. E a segunda provocação é que, desde sempre que acho que tem um vozeirão de rádio, eu gostaria de saber se depois, um dia, quando decidir deixar a Câmara Municipal, nós podemos ter um programa de rádio juntos para falar sobre o Douro. André, eu acho que este meu vozeirão vem da sinusite. Não vem, não. Mas se pode aproveitar para alguma coisa, claro que sim. Devo dizer que gosto de rádio e nunca fiz com regularidade, mas participo com alguma frequência em alguns programas para que sou convidado e gosto de fazer rádio. Agora, não sinto que tenha assim também essa capacidade, e nomeadamente olha que eu sei, uma voz que seja. Eu sei o que digo, olha que eu sei o que digo. Vamos falar de coisas sérias. E o Centro Histórico de Lamego tem tanta coisa bonita. Turismo religioso está sempre também, hoje em dia, na vontade dos nossos turistas. Presidente, como tem uma visão alargada do território, acha que nós deveríamos investir mais nesse tipo de turismo, para além do enoturismo, que é aquilo que nós trabalhamos mais? Turismo religioso seria também ainda uma aposta mais forte? Claro que sim, isso penso que vai acontecer inevitavelmente neste novo quadro comunitário com o programa das Rotas da Norte e que vai abranger também uma componente específica do turismo religioso. Não tem o mesmo peso em todos os concelhos, mas, por exemplo, no Concelho de Lamego é fortíssimo, no Concelho de Serrancelho, se pensarmos na Lapa também. Nós temos um património religioso imenso, e rentabilizá-lo em termos turísticos é a única forma de o manter efetivamente conservado em termos de infraestrutura física. E, por outro lado, também de podermos partilhar esse património, a sua história, a importância que tem para a nossa identidade. No caso de Lamego, os Remédios, a Sé, a Igreja do Desterro, São Pedro de Balsemão, o Convento de Santo António de Ferreirim, para não falar de muitos outros com menor expressão, são já destinos turísticos e espaços super visitados e que, portanto, merecem investimento para serem requalificados e, sobretudo, para serem atualizados. E muitas vezes o atualizados significa dar-lhe uma função de produto turístico. Por exemplo, nos Remédios, as torres passaram a ser visitáveis mediante o pagamento. Porquê? Porque há um serviço efetivo que é prestado. E isso devia ser uma situação generalizada. Se nós queremos ser um destino turístico, não basta termos os nossos edifícios, monumentos, pontos de interesse turístico devidamente requalificados, temos efetivamente de criar dentro deles um produto turístico. Passa-se o mesmo com outras áreas, por exemplo, com as quintas e o enoturismo. As quintas eram visitáveis, algumas delas muito poucas, só a partir do momento em que oferecem um produto que é o enoturismo, as provas profissionais, provas comentadas, acompanhadas por um enólogo, por alguém especializado, e começaram a ser cobradas, é que esse produto se instituiu como uma parte da receita turística que é muito importante para a região.
Mas sim, em relação ao turismo religioso, é imperativo que nós possamos integrar o turismo religioso noutras fileiras, desde logo do turismo cultural, porque há outros monumentos que não são religiosos e que têm também um interesse cultural muito grande, e no turismo de natureza e no enoturismo, que é a componente eventualmente mais visível e que mais turistas traz à região. O que é que o nosso rio precisa para que esta navegabilidade que tanto fala o Presidente, não é, possa trazer outra rentabilidade ao nosso território? Bom, eu fui 8 anos responsável pela navegabilidade do Douro. Começámos com cerca de 20 mil turistas, ou 24 mil turistas, algo assim, e em poucos anos, no ano 2000, estávamos a ultrapassar 200 mil turistas só acima da barragem de Crestuma, excluindo os cruzeiros das pontes no Douro. Hoje, o negócio do turismo fluvial envolve mais de 1.200.000 pessoas, sendo que esmagadoramente continuam a ser nos cruzeiros das pontes, ou seja, o Porto e Gaia, a zona do estuário cresceu muito mais do que a zona do Alto Douro. Portanto, o desafio continua a ser trazer mais turistas ao Alto Douro. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é que esses turistas se difundam pelo território, que não fiquem concentrados num conjunto de locais visitáveis na zona ribeirinha, mas que possam ir a outros locais da região, a concelhos um pouco mais distantes, e que o possam fazer, olha, nessa lógica que estávamos a falar, de utilizar algumas âncoras, seja do turismo religioso, seja mesmo do turismo vitivinícola, porque não há só quintas boas na beira-rio, há no Douro Superior, nas zonas altas, quer da margem sul, quer do lado direito, a Lixós, a Prosa, etc., muitos espaços visitáveis de grande qualidade, que possam visitar as vilas e cidades, que é onde está efetivamente, do ponto de vista cultural, os centros urbanos, os principais monumentos, as nossas atividades e tradições, nomeadamente as festividades populares que os turistas gostam muito. E, por fim, que de todo este conjunto de turistas que chegam à região pela via fluvial e que emanam para o território, possa resultar negócio, possa resultar uma apropriação de mais-valias desta atividade pela população local, especialmente pelo comércio, pela indústria, pela restauração, pela hotelaria, que são os principais serviços turísticos que nós conseguimos oferecer. Ora, estamos um bocadinho aquém neste ponto, como estamos noutros. Se olharmos para o setor do vinho, qual foi o grande problema do setor do vinho, desde a criação da região de mercado de Douro há mais de 250 anos, foi que, normalmente, eram empresas externas que exploravam o recurso e os locais conseguiam ficar com muito pouco do negócio. Depois veio, por exemplo, a energia. E aconteceu exatamente a mesma coisa. Construíram-se as barragens, depois construíram-se os grandes parques eólicos, agora já estamos no solar, e a região nunca teve o proveito adequado da disponibilização desse recurso natural tão importante para o país. Depois veio o turismo e corremos o risco de acontecer a mesma coisa. Não apenas em relação ao turismo fluvial, também em relação ao turismo que se faz nas quintas, na hotelaria. E porquê? Porque hoje temos uma concentração muito grande da propriedade dos grandes investimentos já em mãos estrangeiras. Ou seja, continuamos com a mesma saga que nos aconteceu no vinho, com as empresas que foram desenvolvidas aqui pelos ingleses. Hoje temos imensos empreendimentos que já foram adquiridos, capital francês, capital brasileiro, e outro, não estou a criticar, estou só a dizer que temos que ter a preocupação de que, independentemente de quem investe, o resultado da atividade, a riqueza que se cria, fique no território, fique na criação de emprego, fique na criação de uma rede, uma malha de relações comerciais que beneficie o comércio e as pequenas empresas locais. Como é que o homem, Francisco Lopes, vê esta nossa perda de densidade populacional a cada ano? Como é que se resolveria? Qual é a visão que nos pode dar? Ou então,
qual seria a sua vontade de transformar tudo isto? Porque estamos a perder muitas pessoas no território, vão para o litoral ou vão para os estrangeiros, e nós precisamos cada vez mais de pessoas aqui. Sim. Como poderemos fazer a diferença? O problema demográfico não se resolve, vai-se resolvendo e vai-se gerindo. Enfim, há ciclos e ao longo da história houve sempre ciclos de subida e de redução da população, que tem a ver com muitos aspectos. A primeira grande migração que nós tivemos, eventualmente no final do século XIX, muita gente foi para o Brasil, depois no século XX mais para a Europa, teve essencialmente razões económicas, ou seja, as pessoas saíram porque aqui não tinham condições adequadas de vida e foram procurá-las noutros locais. Hoje há outras motivações para que os jovens saiam, e isso torna o problema da perda de população ainda mais grave. Se o jovem sai, não porque não tenha condições para encontrar um trabalho digno e bem remunerado na região, mas simplesmente porque quer ter outra experiência noutro sítio do mundo, é impossível pará-lo. Irá sempre sair, irá sempre fazer essa experiência. Eu digo muitas vezes, por exemplo, na área da hotelaria, nós temos em Lamego a Escola de Hotelaria e Turismo do Douro, que forma jovens super qualificados. O que é que eles querem? Eles querem sair e ir conhecer o mundo. E têm uma qualificação que lhes permitir para qualquer restaurante ou hotel de grande qualidade em qualquer sítio do mundo e serem bons profissionais. E é legítimo eles quererem conhecer, não é? Exatamente, são essas aspirações. Qual é a minha esperança? A minha esperança é que um dia voltem para serem empresários do setor que conhecem bem e trazerem esse know-how e essa experiência adquirida para a região. Portanto, nós temos sempre que ver o sair, que é normal, dos jovens que vão estudar, que vão trabalhar, fazer uma experiência, mas que os possamos fazer voltar, estimulando-os de alguma forma. Entretanto, o que é que nós temos? Temos fluxos migratórios a chegar à região. Sim. Mas para esses fluxos migratórios se traduzirem numa consolidação da nossa base populacional e num rejuvenescimento, porque nós temos um problema gravíssimo de envelhecimento, ou seja, quem fica cá já não vai ter filhos e, portanto, já não vai ajudar a equilibrar o saldo natural e a que possamos ter mais pessoas. Precisamos de imigrantes, gente jovem, que venha com a família, que venha com um projeto de vida para ficar cá alguns anos, porque vai ser a possibilidade deles aqui trabalharem, de porem os filhos nas escolas, de contribuírem, nomeadamente para a segurança social, mas sobretudo de nos disponibilizarem mão de obra de que precisamos de uma forma muito intensa, que nós vamos conseguir equilibrar a nossa população, ou seja, não perder muito, e aparentemente esse movimento está a acontecer, ou seja, nós estamos a perder menos gente entre os que saem menos e os que chegam, mas precisamos de facto de condicionar a imigração que vamos receber e preferencialmente receber famílias para termos jovens, porque são essas crianças e jovens que vão alimentar não apenas as nossas escolas, mas a perspectiva futura de continuarmos a ter mão de obra daqui a 10, 20, 30 anos, enfim, uma ou duas gerações. Quando nasceu a Cimedouro, o Presidente esteve 2 mandatos como Vice-Presidente, se não estou em erro, e um como Presidente. Como é que foi ver nascer esta comunidade intermunicipal e que diferenças aqui hoje vê que estão iminentes na nossa gestão de território? Olha, eu devo dizer que sou um grande defensor do associativismo municipal. A todos os níveis e em todas as áreas, e podemos falar disso, nomeadamente noutras associações em que também estou envolvido. Eu entendo que os problemas que nós temos hoje não se podem resolver município a município, até porque nós temos municípios que são muito pequenos e os que temos grandes também não são grandes, são à escala nacional, são municípios médios ou de pequena dimensão. E depois temos uma região extensa, onde as enormes potencialidades que nós temos são muito difusas, estão espalhadas por todo o território e, portanto, se não houver aqui uma conjugação de esforços para as aproveitar, elas vistas em pequenas parcelas
município a município, desaparecem. Depois temos desafios, como estávamos a falar da demografia, que só se podem combater com políticas transversais que se mantêm ao longo do tempo e que são homogéneas em todo o território. Quando foi criada a Cimedouro, nós tínhamos a Associação de Municípios de Trás-os-Montes e Alto Douro. E eu aí confesso que era adepto de uma organização territorial mais alargada na região. Talvez por ser de Macedo Cavaleiros e ter feito toda a minha vida profissional no Douro, na energia, depois na navegabilidade e depois na Câmara de Lamego. E pensei que não havia aqui, nunca deixei de me sentir douriense por ter nascido em Macedo Cavaleiros. Mas a opção foi de criar a Comunidade Intermunicipal do Douro e, obviamente, eu estive na primeira comissão instaladora, digamos assim, na altura com o Dr. Martins e com o Dr. Aires Ferreira, infelizmente já falecidos. E qual foi o desafio na altura? Sentar 19 presidentes de Câmara à mesma mesa e pô-los a falar. Não estávamos sequer a pensar em grandes projetos, não estávamos a pensar o que é que nos unia, estávamos a pensar só, estamos numa região, temos responsabilidades sobre toda a região, claro, cada um no seu território primeiro, depois sobre a região, e temos que nos começar a entender. E esse foi o primeiro desafio. E devo dizer que, desde esses tempos até hoje, a Comunidade Intermunicipal do Douro evoluiu imenso. A ligação que há hoje entre os municípios, entre os presidentes mesmo em termos pessoais, as ligações económicas, o conhecimento recíproco que se criou foi imenso. Depois, a seguir, veio o segundo mandato e no terceiro mandato eu disse eu quero ser presidente da CIM e os meus colegas disseram com certeza que sim, porque acho que tenho alguma coisa a dar para podermos dar mais um passo nesse processo de criação de uma verdadeira comunidade, ou seja, um espaço onde as pessoas partilhem anseios, ambições e projetos comuns. E hoje já os temos. E temos de uma forma muito clara. Ainda recentemente com a Cidade Europeia do Vinho foi um exemplo, mas com muitas outras iniciativas, com a presença, a representação que o Douro tem em imensos eventos, com o trabalho que temos feito no âmbito da gestão dos fundos comunitários. E esse é um aspecto que não é despiciando, ou seja, o facto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional ter contratualizado com a CIM pequenos pacotes de fundos comunitários para serem geridos por nós, ajudou a que se criasse alguma coesão quando nós tivemos que avaliar os projetos que íamos fazer, priorizá-los, distribuir os recursos financeiros, obrigou a uma discussão que leva também ao conhecimento do território, das necessidades, à solidariedade. Vamos ajudar mais aquele município que tem ali um problema grave, por exemplo, para resolver numa escola, ou vamos investir todos numa ação de promoção do território em que estamos todos, por exemplo, no vinho, temos municípios que não são tão vitivinícolas, não é? Mas que estão connosco na mesma. Mas que estão connosco e que hoje se sentem tão dourienses como os municípios ribeirinhos do Douro, que estão sobre o rio e que são profundamente vitivinícolas. Portanto, esse foi um processo muito interessante, que está já numa fase de desenvolvimento, mas que agora põe muita responsabilidade na estrutura e nos projetos. Ou seja, a Cimedouro tem que trabalhar e assumir um conjunto de projetos que são transversais ao território cada município tem que participar na estratégia comum, independentemente de muitas vezes, enfim, não beneficiar diretamente com todos os projetos que são levados a cabo. No município de Lamego esteve durante 3 mandatos, depois teve de sair porque assim a lei obriga, não é? Uhum. E depois voltou. Ou seja, é quase que o filho da terra adotado, não é? O filho adotado da terra fez o seu trabalho, deixou o tempo que tinha que deixar e a seguir vem e vê-se outra vez as eleições. Quando vai dormir e pensa nisto, porque isto não é um feito para toda a gente, não acontece muitas vezes, o que é que se sente? Bom, digamos que este regresso foi um pouco o regresso do filho pródigo. Isto foi
Eu fiz 3 mandatos como Presidente de Câmara. Foram mandatos de uma intensidade brutal em termos de trabalho, de projetos, de iniciativas, de ligação à comunidade, de presença, de estar nos eventos, de estar na rua com as pessoas. Foi super desgastante, mas também muito, muito gratificante. Foi, de facto, um orgulho imenso poder ter feito esses mandatos, poder ter feito, ter apresentado obra e ter beneficiado sempre do apoio, mas de um apoio expresso e alargado da população. Quando saí em 2017, infelizmente, o meu partido perdeu as eleições e o meu regresso em 2021 tem basicamente motivações de natureza político-partidária, ou seja, foi ajudar a repor uma situação que nunca devia ter acontecido. E filo também na perspectiva de saber que eu seria a pessoa melhor posicionada para voltar a recuperar a Câmara Municipal. E assim fiz. É evidente que quando uma pessoa se prepara para ser candidato a uma Câmara, pouco interessa qual é a motivação. Depois de decidir, o que tem que fazer é trabalhar. Tem que fazer um programa eleitoral que depois vai passar para planos de atividades e orçamentos e a partir daí gera-se uma bola de neve de trabalho, de projetos, uma catadupa de iniciativas que de resto são bem conhecidas da CIM, porque temos uma lista de projetos pré-aprovada para candidatar ao Portugal 2020 que é super extensa e que envolve muitas dezenas de milhões de euros entre PRR e Portugal 2030 e, portanto, rapidamente uma pessoa é absorvida por um dia-a-dia que, de facto, é muito intenso, é muito diversificado e então hoje as autarquias estão com competências que não tinham, quer na área da educação, da saúde, da ação social, que nos obrigam a alargar o nosso campo de atividade, que antes estava muito mais direcionado para a infraestrutura e para um conjunto muito básico de serviços municipais, a água, o saneamento, as vias de comunicação. Hoje temos outras responsabilidades que estamos a assumir, como é timbre de todos os municípios, com muita vontade, com muita competência, com muito empenhamento e, portanto, estamos nesse processo. Esse mergulhar de cabeça na política faz com que algumas coisas fiquem um bocadinho pelo caminho. Como é que se criam 3 filhos? Sim, 3 filhos. Na política. A minha mulher ajudou muito. Não, de facto, não é fácil, não é fácil. Eu, se fosse hoje decidir ter uma carreira política, e eu entrei na política apenas por acaso, porque quando me desafiaram para ser candidato à Câmara, a minha primeira resposta foi não, isso é uma loucura. Depois comecei a pensar o que é que nós dizemos dos políticos. Vamos lá pensar um bocadinho. Os políticos são fracos. Só vai para a política que não tem mais nada que fazer. E os políticos... E então, quando chega a nossa vez, quando nos convidam, nós vamos dizer não, eu não quero. E eu pensei, eu tenho condições para fazer isso, considero que tenho condições boas para ser um bom Presidente de Câmara, para ser uma pessoa que tem ideias, que as coloca no terreno, que resolve problemas às pessoas, porque é isso que interessa na política autárquica, na política de proximidade. E, portanto, foi por um mero acidente que eu aceitei ser Presidente de Câmara e que me candidatei. A partir daí, o mergulho nos problemas também, basta ver a quantidade de solicitações que nós temos todos os dias nas nossas autarquias para perceber que não pode ser de outra forma. Se nós não estivermos a trabalhar a 100% ou 120%, não conseguiremos cumprir as nossas responsabilidades. Ainda mais, depois temos as questões de contexto, e o contexto é sempre desfavorável. Temos uma administração pública que funciona muito mal. Para nós fazermos qualquer coisa, por exemplo, um processo de licenciamento no Douro, é preciso ouvir dezenas de entidades, é preciso um esforço de negociação, de articulação, que é exaustivo e que leva, de facto, até muita gente a desistir. Portanto, se nós não tivermos esse ânimo e essa vontade inquebrantável de fazer as coisas e de as levar ao fim,
não conseguimos fazer bem o nosso trabalho. Pensando nessas pessoas que vão nos dificultando o caminho ao longo da nossa vida, a quem é que ofereceria uma raposeira assim do tamanho da pessoa? Nós oferecemos raposeira todos os dias, nós oferecemos... Alguém que pudesse mudar algum olhar para nós aqui no território. Olha, hoje eu oferecia uma raposeira gigante ao Ministro da Coesão, Castro Almeida, que está-nos a resolver problemas que se arrastavam alguns já há 3, 4 anos. Estou-me a lembrar, por exemplo, das estratégias locais de habitação e do primeiro direito. A de Lamego estava aprovada desde 2021 e não saía do papel, e neste momento ainda não temos as candidaturas aprovadas, mas já temos um documento na mão, uma carta de compromisso, que nos diz podem avançar, que o Governo compromete-se, logo que tenha ultrapassado as formalidades burocráticas da aprovação das candidaturas, a dar-vos o dinheiro. Então já há quem mereça. Isto é de coragem, isto é de um político pragmático, de um político que já foi autarca, que já foi governante antes, que percebe que a inércia, e isto é inércia, não vamos discutir se é uma inércia até por falta de meios. Eu admito que o IRU, que aprecia as candidaturas e outras entidades envolvidas, não tenham meios. Portanto, só estou a constatar um facto. A inércia mata os processos e, no limite, em termos de gestão de fundos comunitários, afeta a imagem do país e aquilo que vamos continuar a receber no futuro. E, portanto, neste momento, essa garrafa gigante de raposeira iria para o Ministro de Castro Almeida. Mas devo dizer que nós fazemos muita promoção do nosso território com base na hospitalidade, em receber bem quem nos visita, porque acho que é uma marca distintiva, para já, dos portugueses em geral. E depois também da nossa região. Nós gostamos de receber bem e o nosso turismo genuíno, o nosso turismo na primeira pessoa, visitar uma quinta e ser recebido pelos donos, é para os turistas uma experiência única, e eu digo sempre isso. As pessoas procuram-nos, efetivamente, por essa facilidade com que nós temos de abrir a porta, de receber as pessoas e de as receber com fidalguia. De modo que, em Lamego, bola de Lamego e espumante fresco está sempre disponível para todos que nos visitam. Nós estamos na reta final desta conversa, Presidente, mas eu gostava de lhe perguntar se algum dia entraria num filme francês, tendo em conta que já o ouvi falar muito bem francês. Onde é que adquiriu esse parler tão francês, não é? Porque eu ouvi e parecia um francês de verdade. Eu estudei francês na escola secundária, fiz os 7 anos de francês, ao contrário do que acontece hoje, em que a maior parte das crianças e jovens estudam inglês desde o primeiro ano, não é? Nas atividades extracurriculares. Eu só aprendi inglês muito mais tarde e por força de algumas funções que tive em organizações internacionais, no Comitê das Regiões, etc. Mas falei muito francês. Depois deixei de ter essa oportunidade durante muito tempo, quando uma empresa francesa veio para o Rio Douro, a Cross Europe, é ainda a única que temos. Voltei a falar francês, com alguma falta de vocabulário, mas de facto acho com um sotaque muito bom. Muito, muito bom. Vamos então à última pergunta, que é: o que é que eu tenho que lhe pôr na mesa que você não vai dizer nunca, não, Andreia, isto eu não consigo resistir? O que é que... André, eu tenho um problema grave. Desde que não me ponha caracóis, eu como qualquer coisa. Sou um bom garfo. Gosto muito de comer e de beber um bom espumante, um bom vinho do Douro, um vinho do Porto fresco. Bebo sempre o vinho do Porto fresco e acho que deve ser assim que é bebido. É evidente que tenho preferências, obviamente. Tenho preferências por um bom cabrito, um bacalhau à gomas de sá, que a minha mãe e as minhas tias faziam espetacularmente bem, um arroz de cabidela ou um cozido à portuguesa, entre muitas outras, mas como digo... Título do filme da sua vida poderia ser O Filho de Regresso? Poderia ser, mas... Não sou um grande cinéfilo, vejo os filmes, normalmente fujo aos filmes que nos obrigam mais a pensar e vou para as coisas que me divertem e que me ajudam
a ultrapassar Gosta muito de boas as gargalhadas, preocupações, não é, Presidente? as preocupações do dia a dia e que me tiram sono, durmo pessimamente. Iria mais para um livro, e aí nos livros prefiro as coisas mais pesadas, eventualmente mais técnicas. Não iria dizer A Riqueza das Nações, do Adam Smith, mas talvez O Príncipe de Maquiavel. E sim, devia se calhar também fazer nos livros o que faço nos filmes e ler só romances ou coisas mais simples, mas normalmente a literatura que escolho vai muito também para a área técnica, muitas vezes também para a política e para a ciência política. Assim tem de ser, não é? Sim, ajuda. Muito obrigada. Vamos só escolher um cantor para ir ao Teatro Ribeiro Conceição cantar para todas as pessoas. Eu aqui só convidaria os produtores de vinho da nossa região. Quem é que levaríamos ao Teatro Ribeiro Conceição para um brilharete destes? Para um brilharete, nós temos em Lamego uma cultura muito eclética, levamos toda a gente, e é uma coisa que nós fazemos nas nossas festas e que não é muito habitual nas festas populares. Por exemplo, levamos sempre fado. Vamos levar a Carminho, que já levamos quando ela ainda não era famosa, e vamos voltar a levá-la este ano. Carminho, aqui fica também o recado para a nossa fantástica fadista. Obrigada, Presidente, por este momento, por esta conversa. Voltaremos a um programa de rádio bem perto das nossas pessoas. Sempre com gosto. Obrigado, Andréia. Obrigada a si por estar com o podcast Reino Maravilhoso da nossa Cimedores. É aqui que vamos conhecendo o outro lado dos líderes políticos. Hoje foi Francisco Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Lamego. Dentro de uns dias será um outro convidado. Obrigada e continue connosco.